é o parceiro Linésio, Nerd Tricolor. Você já conhece aí mais do que ninguém, tá? Nerd rubro-negro, foi mal, é porque saiu no automático, foi mal. Porque você já conhece ele. Ligue seu microfone, Olívio Nerd, tá desligado aí. Você já conhece ele e é um cara que polêmico, é um cara que tem opinião, tá? Ele vai dar a opinião dele também sobre essa situação do Bahia, Renato Paiva e Grupo City. Nerd, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo aqui, muito obrigado. Sei que não sei como é que tá o fuso horário aí na Costa Rica, mas de qualquer forma, obrigado aí pela sua participação. Tamo junto. Valeu, o querido Tom Bahia. Obrigado aí pelo convite. Aqui são 3 horas a menos, né? Aqui são 9 horas, 9 horas e 8 minutos da noite. Acabei de lançar um vídeo sobre esse assunto de Paiva no meu canal, não é? E já estou preparando aqui uma teoria da conspiração para ver quem será o próximo treinador. Temos nomes. Tem um nome também. E antes de mais nada, boa noite aí a torcida do Bahia, né? A torcida do Bahia, tem uma galera que não gosta muito de mim não, mas estamos juntos, hein? Estamos juntos. Faz parte. Deixa eu passar aqui no chat, dar uma boa noite aqui, minha galera. Boa noite a Hudson, meu parceiro, Hudson Felsenburg. Elton já colocou aqui, ó, meu amigo, olha, tira a Cuca da capa e bota Rogério Ceni aí. Cuca não respeita o Bahia City, jamais iria contratar um treinador que tem mancha, que tem um Cuca em sua história dentro do futebol. Olha só, Elton, Cuca é um nome que muita gente da torcida do Bahia gosta, viu? Muitos torcedores gostam, acho esse nome interessante. Você vai ver, daqui a pouco vai ter gente aí falando sobre Cuca aí. Mas eu tenho um nome, tá? Temos um nome que já está sendo ventilado. Vou trazer para vocês aqui. Vou perguntar a Linésio também. Linésio não, vou te chamar de Nerd, viu, velho? Na boa. Vou perguntar ao nosso Nerd rubro-negro se é um nome que ele acha interessante também para o Bahia. Vou querer saber a opinião, obviamente, de vocês, daí do chat também. Mas que, na boa, Nerd, graças a Deus que ele saiu do Bahia. Graças a Deus. Nada contra a pessoa, Renato Paiva, só para deixar bem claro. Nada contra a pessoa, não é nada pessoal. Eu estou me referindo aqui ao treinador de futebol, Renato Paiva, apenas isso. Como pessoa, ele parece ser um cara muito inteligente, estudioso, ama o futebol, dedicado. Percebe-se que ele tentou, tá? Ele tentou, mas tentar apenas não é o suficiente. Ele tentou, mas não foi o suficiente. Deixou muito a desejar, principalmente em algumas escalações, em trocas durante a partida, nas coletivas. Eu acho que ele faltou um pouco mais de sensibilidade com o torcedor do Bahia. Eu acho que faltou ele respeitar um pouco mais a dor do torcedor do Bahia após perder um jogo, após ter mais um resultado frustrante. Ele, nas entrevistas coletivas, ele não demonstrava isso, sabe? Ele dizia, como ele, aquela frase dele, né, que ficou marcada, tranquilíssimo. Ele estava sempre muito tranquilíssimo, não estava nem aí. E graças a Deus que ele pediu demissão, porque se fosse pelo Grupo City, ele não ia pedir demissão, que eu acho uma vergonha. Se não me engano, essa frase dele, que estou tranquilíssimo, foi depois de perder do Sport por 6-0, né? O que acontece é o seguinte, o problema não foi a derrota para o Sport, tá? É que o Bahia já tinha perdido antes para o Fortaleza na Fonte Nova por 3-0. É que muita gente fala, principalmente a torcida do Sport, não, é que o Bahia perdeu de 6-0 e tal, mas já tinha perdido de 3-0 antes, cara, para o Fortaleza, né? Então, o cara perde de 3-0 para o Fortaleza. Depois vai visitar um adversário, um rival da região, toma 6. E depois vem com essa de que estou tranquilíssimo. Pelo amor de Deus. Não pega bem, né? Não pega. Ninguém tá tranquilo em perder um clássico, pô, levando 6-0. Aí muita gente fala, mas o Bahia tinha 1 a menos. Mas o gramado da ilha. Meu irmão, e os 3-0 na Fonte Nova, entende? Ali já era um indício de que o trabalho não era bom. Sabe uma coisa que me deixou assim, quando eu vi a nota do Bahia, da demissão de Paiva, demissão não, pedido de saída de Paiva. Sim. Paiva ganhou 20 jogos, cara. 20 jogos. Durante esse tempo, Paiva tá no Bahia desde dezembro, né? Vamos colocar janeiro, que é quando o futebol começa. De janeiro a setembro são 9 meses. Disputou estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. Ganhou 20 jogos, gente. Se você olhar direitinho que desses 20 jogos, talvez ele ganhou, 8 no campeonato estadual, o desempenho de Paiva foi muito ruim, cara. Agora, eu não sou torcedor do Bahia, como todo mundo sabe. Eu já não aguentava Paiva.
E por que eu digo que não aguentava a Paiva? Porque eu sou um cara que eu sigo o Bahia pro meu trabalho. O meu trabalho no YouTube convém eu estar por dentro das notícias do Bahia, do esporte, do Fortaleza, dos clubes que eu quero falar. Porque eu me propus no meu canal a falar, a abrir o leque, a não falar só do esporte. Então, como é que eu vou falar do Bahia? Eu tenho que acompanhar o Bahia, coletivas. Sim, Meu sim. irmão, você não tem ideia, eu pareço um robô, velho, que eu quase não durmo, sabe? Para tentar brincar no canal, a gente brinca, tira uma onda, mas para trazer notícia também, né? Então, primeiro ponto de Paiva que eu não gostei, tá? Primeiro ponto que eu não gostei, ele não respeitava a torcida do Bahia quando ele dizia que só devia satisfação ao empregador, o Grupo City. Esse, para mim, cara, pegou mal demais, demais. Para mim, tá? E ele não falou isso só uma vez. Outra coisa, não tinha humildade quando chegava na coletiva após uma vitória, que foram poucas. Quando ele ganhava, ele chegava, ó, grandão na coletiva, né? E claro, vou ser sincero, né? Muita gente também da mídia da Bahia não ajudou, né? Esta briga entre o Paiva e o, como se chama lá o menino da rádio? Baraúna. O Moreno, o Baraúna, essa briga não fez bem para ninguém, cara. Não fez bem para o ambiente do Bahia, não fez bem para o Baraúna, não fez bem para o Paiva, não fez bem para ninguém. Essa briga não interessou a nada. Sabe para quem foi bom essa briga? Para nós, gente, criadores de conteúdo. Pra gente. Eu adorei. Eu amei, eu fiz uns 500 vídeos sobre isso, entendeu? Sinceramente. Mas, no fundo, pro Bahia não foi bom, cara. Renato Paiva, que já tinha aquela pressão, né? Aquela pressão popular da torcida. Chegar na coletiva de imprensa e ainda sofrer pressão dos que vão entrevistar, até aí tudo bem. A imprensa está lá para fazer as perguntas que nós queremos que ela faça. Agora, o que houve ali entre Baraúna e Paiva já era pessoal. Então, isso vai criando um certo desgaste, né? Agora, do profissional Renato Paiva, o profissional não deu certo no Bahia, gente. Não deu certo. Agora, para mim falar que estou vendo de fora é muito fácil. Eu sou torcedor do esporte, eu não tenho o amor, o coração que vocês têm envolvido com o negócio. Então, talvez para mim, para brincar e para falar sério, seja até mais tranquilo. Agora, Renato Paiva pegou muito mal, Renato Paiva não respeitar a torcida do Bahia quando dizia que ele só devia satisfação ao Grupo City, porra. Que esculhambação é essa? Ainda tem mais. Vou colocar aqui na tela um corte da última entrevista coletiva de Renato Paiva, e isso mostra muito quem é Renato Paiva. Eu acho que isso aqui é um resumo de quem foi Renato Paiva aqui no Bahia. Olha só o que ele falou. Isso não existe. Isso não existe. E o Brasil, eu estou aqui encantado, adoro este país e vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. Têm direito? Se calhar têm. Mas não percebem mais de futebol do que eu. Isso não percebem. E, portanto, enquanto for eu o treinador, e enquanto acreditar no treino como acredito... Bom, eu acho que esse vídeo aí, resume muito do quem é Renato Paiva aqui no Bahia. Um cara que é arrogante, um cara que não respeita o torcedor, Gente, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês quem é o nome que está cotado para assumir o Bahia, quem é que vai assumir o Bahia, tá? Daqui a pouquinho a gente vai só fechar essa parte aqui, o nome para assumir o Bahia, o nome que já vai assumir a partir do próximo jogo e detalhes da demissão de Renato Paiva, tá? Alguns dos bastidores, tá? Só para a gente finalizar aqui esse raciocínio nosso. Esse vídeo aí, eu acho que resume muito quem é Renato Paiva, quem foi Renato Paiva aqui no Bahia. Ele disse que o torcedor que estava lá atrás, que aqui no Brasil é o único país que chama treinador de burro, se chama ele de burro, é porque a torcida já perdeu a paciência com ele há muito tempo. E ele deu motivos para isso. 3.000 pessoas no estádio assistindo Bahia e Vasco da Gama. Eu vou falar só de Bahia e Vasco da Gama. Eu não vou nem me alugar muito para outros jogos, para poder a gente não ficar, a conversa não ser tão longa. Mas Bahia e Vasco da Gama, 40 e etc. Todo mundo estava observando que o Bahia estava com um jogador a menos, que era Everaldo em campo. Everaldo muito mal na partida, muito mal, sendo vaiado. O próprio jogador, na minha visão, que eu estava em campo, ele estava até já se escondendo do jogo, para a bola não chegar nele. O cara estava errando tudo.
Como é que um treinador, alguém que se diz profissional da bola, não consegue perceber que o seu atleta está mal em campo e prefere manter o jogador o jogo inteiro, velho? Cansaço físico. Que treinador é esse, cara? Quer ver outra coisa? Primeiro tempo do Bahia, em alguns jogos era bom, razoável para bom. Na volta do segundo tempo, geralmente o Bahia caía de produção. Os treinadores dos outros times mudavam o clube, o time, os jogadores, posicionamento, davam orientações no intervalo do jogo, os times voltavam melhores. Já com o Bahia, ao contrário, o Bahia voltava pior no segundo tempo. E o que mais me preocupa, algo que eu espero que seja apenas esse ano e que no próximo ano isso seja corrigido, é que o Grupo City estava mantendo esse cara com todos esses erros que a gente já pontuou aqui, que eu já falei, que você já falou, que a galera aqui no chat já falou, a falta de respeito dele com o torcedor, a falta de leitura dele como treinador, como profissional, fazer uma leitura correta do jogo, ver quem tá bem, ver quem tá mal no jogo e fazer as substituições, mudar o time no intervalo do primeiro para o segundo tempo. A falta disso tudo, e mesmo assim o Grupo City estava mantendo ele no cargo. Ele precisou pedir demissão para poder sair do Bahia. Que é isso? Sinceramente, esse primeiro ano com o Grupo City, continuo acreditando no trabalho. Sei que é um trabalho de médio e longo prazo. Acredito que eles estão aprendendo muito nesse primeiro ano aqui no Brasil, porque eles estão vendo que aqui no Brasil a coisa é diferente. A coisa aqui no Brasil é diferente, não é igual nos outros países, não. Então, assim, Tom, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou só finalizar, você vai mandar bala aí. Eles estão aprendendo que aqui no Brasil as coisas são diferentes, não é igual nos outros países, não são fáceis, não. Aqui no Brasil, se você não souber direito de futebol, você vai ser atropelado. E o que está acontecendo com o Bahia é que o Grupo City chegou aqui no Brasil achando que as coisas seriam muito fáceis, está sendo atropelado pelos times daqui do Brasil. Times com receita menor do que a do Bahia, time com menos dinheiro do que o do Bahia, mas que está sabendo fazer as contratações e armar o time melhor do que o Bahia. Está fazendo a leitura melhor. Então, que o Grupo City esse ano aprenda com tudo que ele vem errando, e a minha torcida apenas é que o Bahia se mantenha na Série A, para que no ano que vem as coisas comecem a dar certo. Manda abraço aí, Linésio. Não, é que se a gente for olhar direitinho os times do Grupo City, a gente tem que separar as coisas, né? Primeiro, o conglomerado do Grupo City é extraordinário, tá? O projeto do Grupo City com o Bahia fora de campo, em manutenção de CT, promessa de manutenção de CT, promessa de melhorias na base, enfim, todo esse projeto do Grupo City, sem contar, não estamos falando das contratações, estamos falando do projeto em si. Eu, como torcedor do esporte, eu acho um projeto extraordinário. Para mim, é o melhor projeto de SAF do Brasil. Agora, se vai ser campeão, é outro tema. Aí já é outra coisa, né, galera? Calma, vamos com calma, né? A gente está falando aqui do dinheiro que o Grupo City vai trazer para investir, do dinheiro que vai investir no CT, das melhorias que querem fazer social no estado da Bahia, que eles têm projetos, né, com as prefeituras e tal, o governo do estado. Tudo isso é importante, labor social e tudo mais. Agora, as contratações é outro tema. Mas se você for olhar o Grupo City, no geral, o conglomerado, qual é o time do Grupo City que realmente tem pressão de torcida? Se a gente for olhar direitinho, tem ali o Manchester City, na Inglaterra, mas o Manchester City não é... O Manchester City não é um grande clube da Inglaterra, se você for olhar direitinho, pegar a tradição, tem Liverpool, tem Manchester United muito na frente, né? Conseguiu se manter agora, tá criando a sua história agora, né? Tá criando a história agora. Depois, se a gente for pegar o New York City, Estados Unidos, MLS, pô, o negócio ali ainda tá começando, né? Time da Bolívia, time da Austrália. Aí a gente vai pro Campeonato Espanhol, Girona. O Girona é um time pequeno, gente. Então, o que é que acontece? O Bahia pode até não ter a maior torcida entre os clubes do Grupo City. Pode até que seja menor. Eu acho que tem, viu? Eu acho que tem. Mas digamos que não seja, tá bem? Sabe por que eu acho que tem? Porque o Grupo City, o Manchester City, né? Bora pro maior do conglomerado. O Manchester City, ele hoje em dia tem muito torcedor modinha. A verdade é essa. Eu não acho que o Manchester City tem mais torcida que o Bahia. Eu não acho. É isso que eu vou chegar. O Manchester City hoje, ele tem muito torcedor modinha. Aquele torcedor que gosta do Manchester City, porque o Manchester City hoje ganha de todo mundo, ganha vários títulos, enfim. Mas se você for pegar torcedor, o Manchester City não tem mais torcida do que o Bahia. Não tem, até pelo que você já falou aí, que os grandes clubes de lá que eram o Manchester United, o Liverpool, o próprio Chelsea estava na frente, o Arsenal. O Manchester City vem criando a história dele
Mas, assim, tem muito torcedor modinha. Não, e outra, você falou aí no Chelsea, mas o Chelsea, ele veio ganhar títulos novamente depois que o russo Roman Abramovich comprou o clube, né? Eu estava em Portugal, Tom. Eu estava em Portugal na época do Europeu, em 2004. O homem chegou com 2 iates. 2 iates em Portugal. Um iate era dele, com helicópteros, que não sei o que, e o outro iate era de empregados, velho. Tô falando de navio, entendeu? E aí ele comprou José Mourinho ao Porto, comprou um zagueiro e um lateral. O zagueiro acho que foi o Ricardo Carvalho e comprou um lateral ao Porto. Resumindo, e dali, de 2004 para cá, o Chelsea começou a ganhar coisas, né? Mas antes disso, antes do russo Abramovich assumir o Chelsea tinha sido campeão há 50 anos atrás, pô. Entendeu? Então, claro, estou falando de 2004 para cá, já são 19 anos que o Chelsea se tornou um time grande, digamos assim, na Inglaterra, né? Então, um menino hoje que tem 19 anos, ele tem a referência de um Chelsea, um time grande, não é? Entendeu? Diferente do Bahia, por exemplo, que o Bahia, a gente já sabe que é um time grande desde quando eu era pequeno, pô. Entende? Nos anos 80, eu já sabia que o Bahia era um time grande do futebol brasileiro. Campeão brasileiro em 88 e assim por diante, né? Então, o que é que acontece? O Grupo City não esperava esta pressão popular por parte da torcida do Bahia. E talvez não esperava também que o Bahia fizesse uma temporada tão ruim, pô. Agora, de quem é a culpa? Aí vocês, torcedores do Bahia, vão me desculpar. Primeiro grande culpado. Primeiro grande culpado, Grupo City. Primeiro grande culpado, Grupo City, que apostou em jogadores pensando que o Brasil era a Bolívia. Ponto final. Segundo culpado, a torcida tem culpa. A torcida tem culpa. Desculpa você, torcedor do Bahia, a torcida tem culpa. Porque no começo do ano, e eu até entendo, talvez se fosse no esporte eu estaria igual. Talvez se fosse no esporte eu estaria igual. Era Deus no céu e Grupo City na terra. Renato Paiva, quando foi contratado, eu garanto para você que 99% da torcida do Bahia não sabia nem quem era o Renato Paiva e estava aí falando grande treinador, que treinou não sei o que e tal. Olha o Grupo City trazendo o treinador campeão da Sul-Americana com o Del Valle, aquela coisa toda. Mas eu vou fazer um parênteses em cima disso aí que você está comentando pelo seguinte. Veja bem, quando o Grupo City compra a SAF do Bahia, nós, torcedores, qual é a imagem que a gente tem do Grupo City? É um conglomerado que administra vários clubes pelo mundo. Os caras são profissionais, tem profissionais especializados em cada área do futebol, né? Cada área do futebol eles têm profissionais. E se eles estão trazendo esse treinador, é porque dentro da análise que eles fizeram, análise de desempenho, esse treinador é um treinador interessante para assumir o Bahia. Realmente. Espera. Não, mas os bons também cometem erros. Mas eu falo isso sempre. Inclusive, teve um inscrito que colocou no canal, aqui no canal, o vídeo que eu fiz da demissão de Paiva. Ele escreveu, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, ele colocou algo tipo assim: o Grupo City são profissionais, eles sabem do que estão fazendo, tal. Aí eu peguei e respondi para ele assim, ó: o Grupo City também erra. Eles não são perfeitos. Claro que erra. Errou com Paiva, errou com Arthur Salles, errou com Diego Rosa, Cara, o elenco do Bahia, se o elenco do Bahia hoje tiver, sei lá, 35 jogadores, 10 não deveriam estar aí. 10 não deveriam estar aí. E desses 10... Eles estão tentando consertar, né? Se não conserta, ano que vem agora. Se não conserta, cai, querido. Porque, assim, sem dúvida nenhuma, a chegada do Camilo agregou, a chegada do Gilberto agregou, o Luciano Juba agora vai agregar, sem dúvida nenhuma. Agora, desculpa, no jogo passado, ninguém cobrou Gilberto. Eu vi muita gente metendo pau no Paiva, Eu falei de mas Gilberto. O Bahia... Gilberto errou, principalmente no pênalti. Tomou dois dribles feios e cometeu aquele pênalti infantil. Eu falei isso em live. O Bahia só não venceu o Vasco no fim de semana passado por causa do pênalti infantil de Gilberto. O cara deu uma tesoura, meu irmão, no jogador dentro da área. Uma tesoura. Aí o que é que acontece? Culpar Paiva é o mais lógico. Mas, bicho, Paiva não teve culpa do Gilberto dar uma tesoura no jogador do Vasco dentro da área, meu irmão. Mas ele tem outras.
Mas ele tem outras culpas. Não, isso não está em causa. Isso não está em causa. Nós Ah, sabemos. você está falando só do lance do gol, certo? Claro, Certo, querido. certo. Porque esse lance deu empate ao Vasco. Muito possivelmente, se o Vasco não tivesse feito esse gol, o Bahia ganhava o jogo, cara. Óbvio, claro. E o Bahia hoje estaria com 3 pontinhos, não estaria com 2 a mais. Entende? Entendi. Então tem essa diferença também, pô. Tem que se cobrar. Você, torcedor do Bahia, cobre o seu elenco, velho. Cobre. Essa ondinha de jacaré tá aí, ó, nos barizinhos aí, todo. Cobre, velho. Cobre. Ninguém é maior que o Bahia, não, brother. Exatamente. Ninguém pode ser maior que o Bahia. Cadu Santoro não é maior. Paiva não é maior. Nenhum jogador pode ser Messi, Cristiano Ronaldo. Ninguém pode ser maior do que o teu clube, não, cara. Então, isso é algo que a mim me chateia na torcida do Bahia. Desculpa, tá? Esse endeusamento. Mas eu vou te falar uma coisa, Linésio. Nerd, eu acho que isso que aconteceu com a torcida do Bahia, na minha opinião, aconteceria com a maioria dos clubes. Eu acho que aconteceria com a maioria dos clubes. Mas a gente vai falar mais sobre isso na frente. Eu concordo contigo, mas peraí. Mas tem um limite. São 9 meses já. 9 meses. Tá bem? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre nesse tema aí. Deixa eu só ler esse superchat aqui do meu parceiro Uou, muito obrigado aí, sempre colado aqui com nossa live. O Uou colocou aqui, ó, Tom, na sua opinião, qual a parcela da influência da Bamor nessa saída de Paiva? Velho, a Bamor, ok, ela é a maior torcida organizada do Bahia, ponto. Eles pressionaram, mas se Renato Paiva não pedisse demissão, como ele pediu, e eu vou ler daqui a pouco a nota oficial do Bahia, e vou trazer para vocês quem vai assumir o Bahia e quem é o nome que está cogitado. Se ele não pedisse, Renato Paiva não ia ser demitido. Hoje, o Bahia vive uma nova realidade que é importante que os torcedores entendam. Antigamente, quando a gente tinha na associação os donos das decisões, a gente podia pressionar mais, era mais fácil, digamos assim, para demitir um treinador. Hoje, aqui no Bahia, quem manda no Bahia, no futebol do Bahia, está lá na Inglaterra. Não sente muita a pressão, por exemplo, que é exercida aqui. Carlos Santoro não usa nem rede social. Nem rede social ele usa, então ele nem vê e nem lê a maioria das coisas que são postadas nas redes sociais. Então, assim, a gente sabe que a Bamor tem uma força, a Bamor nos estádios, principalmente, é o coração da Fonte Nova, é o coração do estádio, mas hoje a torcida do Bahia não tem tanta força, não tem tanta, mas ainda tem. Tanto que, com certeza, não foi por influência total da Bamor, mas a pressão que a Bamor fez, a pressão que nós torcedores fizemos em redes sociais, a pressão que nós, influenciadores, criadores de conteúdo, tudo isso que a gente vem postando, que a gente vem criticando, a imprensa, toda essa pressão chega também lá no treinador. E ele percebeu que ele não é mais querido aqui, ele não é bem-vindo aqui no Bahia. E ele, por livre e espontânea vontade, graças a Deus, pediu demissão, porque não tinha mais condições dele ser mantido aqui na direção do Bahia. Então, assim, não é que a influência da Bamor fez com que ele fosse demitido, tá? Não foi exatamente a influência da Bamor, mas obviamente que também ajuda, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado oficial do Bahia para poder a gente seguir aqui a nossa pauta. O comunicado oficial do Bahia com relação à demissão de Renato Paiva, que inclusive eu fiquei surpreso, viu, Linésio? Porque assim, eu imaginei que eu ia ler o comunicado oficial do Bahia da seguinte forma, eu imaginei, né? O Bahia... Renato Paiva não é mais treinador do Bahia, o treinador foi desligado do cargo e tal. Pois quando eu fui ler, eu tive uma surpresa, e a surpresa eu vou dizer aqui a vocês agora. O Sport Clube Bahia comunica que Renato Paiva não é mais técnico do esquadrão. Em Salvador, desde dezembro do ano passado, o profissional apresentou o pedido de demissão. Quando eu li isso, eu fiz, porra... Ao todo foram 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates, 16 derrotas, aproveitamento de 49%, além do título estadual em abril. Só que faltou eles colocarem o pior desempenho do Bahia em toda a história da Copa do Nordeste, que foi desse ano. Faltou eles colocarem que foi uma das piores campanhas do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Bahia não vencia, se eu não me engano, há mais de 11 jogos, era um dos recordes também que ele tinha, um recorde negativo, tá? E assim,
obviamente que o clube não ia colocar isso lá na sua nota de despedida, né? Mas eu, como influenciador, como torcedor, como criador de conteúdo, eu tenho a obrigação de fazer isso. E quem vai assumir o comando técnico do Bahia é esse rapaz aqui, ó. Até então, gente, comando técnico interino, tá? Só para deixar bem claro. Comando técnico interino do Bahia será assumido por Rogério Ferreira, treinador do Sub-20, assume as atividades até a chegada do novo comandante. E já para não perder o pique, eu já vou trazer para vocês aqui uma matéria, inclusive agora, Linésio, preste bem atenção, que eu não sei se você já tinha visto isso, uma matéria se eu não me engano, do Globo, da Globo, acho que está aqui, onde eles falam sobre um possível nome para o Bahia, tá? Aqui, ó, Renato Paiva deixa o cargo de técnico do Bahia. Segundo o clube, o português apresentou pedido de demissão nesta quarta. Maurício Barbieri é cotado para assumir o cargo de treinador do Bahia. Então tá aqui, gente, ó, matéria do Globo. E aí eu vou tirar agora isso aqui e vou colocar a foto de Barbieri. E eu já quero perguntar, já quero saber a opinião de Linésio, de nerd. Negócio de nerd, nerd. Porra, velho, só quero falar nerd tricolor, foi mal. Nerd rubro-negro. Maurício Barbieri. É um nome que te agrada? E eu quero saber também, galera do chat aí, deixa os comentários. É assim, o Barbieri, ele... Como é que eu posso dizer? Ele não vingou no Vasco, né? Ele não vingou no Vasco. O saldo recente dele do Vasco não foi bom. Eu não traria o Barbieri. Eu buscaria outro nome, não é? Mas eu acho que vai ficar entre Barbieri ou Rogério Ceni. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Rogério... Se você pudesse escolher Barbieri ou Rogério Ceni, quem seria o seu escolhido? Eu traria Rogério Ceni. Eu traria Ceni. Eu traria Rogério Ceni. E por quê? Porque eu acho que... O que é que Rogério Ceni te agrada mais do que Barbieri? Eu tô te apertando, só isso. Não importa, tudo bem. Eu acho que o elenco do Bahia precisa de um treinador que seja estilo José Mourinho, por exemplo, no sentido do temperamento. Claro que Rogério Ceni não é um treinador tão bom ainda como José Mourinho. Mas o Ceni é aquele cara que bate de frente com o elenco. Tá errado, tá? Entendeu? Ele bate de frente. De vez em quando, um elenco necessita um treinador como este. Ou como era o Felipão lá atrás. O Felipão que perdeu de 7-1 da Alemanha, não. Mas o Felipão que treinou o Grêmio lá atrás. O Vanderlei Luxemburgo que treinou o Palmeiras lá atrás. Eu acho que esse elenco do Bahia hoje, ele precisa de um treinador desse estilo. De frente com o elenco, se tiver que provar o seu ponto de vista, não é um cara que vai se deixar intimidar pelo elenco. Eu vejo o Rogério Ceni. Além do mais, é um cara novo. Pode assinar um contrato maior com o Bahia. O Rogério Ceni, por exemplo, pela idade, ele pode ser um Vojvoda, que já está no Fortaleza há quase 3 anos. Então, é um treinador que, se for certo... E ele que começou o trabalho, inclusive, que Vojvoda está dando um prosseguimento de uma forma brilhante. Mas quem começou tudo isso lá foi o próprio Rogério Ceni. Exatamente. Um treinador bom para o Bahia hoje poderia ser Juan Pablo Vojvoda, mas aí... velho, aí é meu sonho. Aí tem que tirar do Fortaleza. Aí, ó... E é difícil. Tem que soltar o papel pintado, não é? E também acho difícil o Vojvoda sair do Fortaleza, porque ele já provou que é um cara de projeto. O Vojvoda já provou, eu sou de projeto. Apesar de que ele ganha bem no Fortaleza, ele não ganha mal não, hein? Ele não ganha mal não, ele ganha bem. Mas ele provou ser um cara de projeto, porque clubes mais ricos, que poderiam dar um salário maior para eles, o tentaram contratar e ele negou. Então, ó, entre Barbieri e Rogério Ceni, eu traria Rogério Ceni. Agora, claro, Rogério Ceni não pode chegar no Bahia e fazer o que fez no Cruzeiro, né? Que saiu brigando com o Thiago Neves, saiu brigando com o Dedé. Calma, tem que ter calma também. Saiu barrando o Fábio. E olha o Fábio hoje, né? O Fábio hoje é um grande goleiro no Fluminense, porra. Ele não deixou de ser um grande goleiro, não. Mas Rogério Ceni chegou lá e quis barrar o Fábio, né? No Cruzeiro. Então, tem que ver se lá. Eu espero que o Rogério tenha aprendido essa lição que passou pelo Cruzeiro. Eu acho que aprendeu também. Eu acho que o Rogério seria um nome bom pro Bahia hoje, tá? Ó, o nosso querido Dorival ST colocou aqui, ó. Eu acho que esse Tom é apaixonado por Barbieri. Eu quero saber o que foi que eu falei aqui sobre Barbieri.
que levou o nosso colega a comentar isso aí. Eu nem me pronunciei ainda se eu acho o Barbieri um nome bom ou um nome ruim para o Bahia. Que é isso, meu querido? Você tá dando um tiro no escuro? Olha só, eu vou dar minha opinião aqui, muito. Eu sou muito objetivo. Não seria o nome que eu gostaria que tivesse no Bahia. Ao contrário do que o querido Dorival escreveu aí sobre a minha pessoa, que acha que eu sou apaixonado por Barbieri, eu não queria Barbieri, não era o nome que eu gostaria aqui no Bahia. Entre Barbieri e Rogério Ceni, eu também preferia Rogério Ceni, sendo bem sincero. E o nome, na verdade, que eu gostaria que tivesse aqui no Bahia, eu já falei isso várias vezes, quem me acompanha pelas lives, pelos vídeos que eu posto aqui, e eu já vi que não é o caso do nosso brother aí, ST, não é o caso dele, ele não deve acompanhar meus vídeos, nunca acompanhou uma live minha, seria Dorival Júnior. Esse era o nome que desde, olha, o Nerd, desde que Dorival estava livre no mercado, eu gravei vídeo, eu falei, cara, esse era o nome que eu queria aqui no Bahia, porque o Renato Paiva já estava demonstrando uma qualidade muito, sabe, aquém do que eu esperava, já estava decepcionando, e eu queria que ele fosse o treinador que viesse para o Bahia naquele momento. Eu acho que ele é um treinador que ele tem todo o perfil para assumir um trabalho de médio e longo prazo, com o Grupo City, sim. Por quê? Porque o Grupo City administra o Bahia, mas é um conglomerado conhecido mundialmente. Ele sabe que aqui não teria atraso de salário, não teria problema com pagamentos. Tem um projeto que eles pretendem, de fato, fazer o Bahia voltar a ser conhecido mundialmente, conhecido nacionalmente, fazer o Bahia voltar a tentar fazer boas campanhas, fazer o Bahia chegar em competições internacionais. Óbvio que isso são vontades, são metas, mas é o campo que vai decidir isso aí, que vai definir se vai conseguir ou não. Mas são metas que eles têm pré-estabelecido. E eu acho que o treinador do São Paulo, ele tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. O que ele está fazendo com o São Paulo, o trabalho que ele vai fazendo no São Paulo, eu acho que mostra mais do que qualquer coisa. Mas, como eu sei que Dorival Júnior não tem como vir para o Bahia agora, né? Isso aí seria para ano que vem, talvez. Hoje, entre Barbieri e Rogério Ceni, sinceramente, eu ainda preferia também o próprio Rogério Ceni. Barbieri não é um nome que me deixa confiante. Não é um nome que me deixa confiante, tá? Pois é. Quer comentar alguma coisa? Senão eu vou colocar uma outra pauta aqui. Não, assim, a minha opinião seria Rogério Ceni, não é? Rogério Ceni que seria o meu indicado. Então a gente tá junto nessa aí. Vou colocar para você aqui, ó, bastidores, porque Paiva pediu demissão do Bahia e o que o Grupo City tem a ver com o fim de trabalho. Essa é uma matéria que saiu no ESPN e eu vou trazer aqui para vocês, ó, Renato Paiva pede demissão como técnico do Bahia. O Bahia surpreendeu a todos ao anunciar a saída de Renato Paiva, primeiro técnico contratado pelo clube desde o fechamento da parceria com o Grupo City, que possui diversas equipes ao redor do mundo, entre eles o Manchester City. A decisão de interromper o trabalho, que durava 9 meses, partiu do próprio treinador e foi uma consequência dos últimos acontecimentos dentro e fora de campo no tricolor, coisa que a gente acabou de falar aqui, Nerd. Segundo apurou a ESPN, o português justificou a decisão de deixar o comando do Bahia como algo que faria bem para o clube no futuro, um reflexo dos últimos dias tumultuados no cargo. Há semanas, Renato Paiva tem uma relação estremecida com a imprensa local e, sobretudo, a torcida, por conta de declarações em entrevistas coletivas após jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro que desagradaram os dois setores. A principal torcida organizada do clube, inclusive, chegou a publicar uma montagem com o rosto do treinador e orelhas de burro, em forma de protesto pelas escalações e resultado da equipe na temporada. Também viralizou um bate-boca entre Paiva e o repórter Jailson Baraúna em 20 de agosto, após o triunfo por goleada sobre o Red Bull Bragantino por 4-0. Todos esses cenários eram motivo de preocupação, até mesmo do Grupo City. A ESPN apurou que o parceiro não enxergava com bons olhos esse desgaste de relacionamento entre a torcida, time e imprensa, logo era motivo de preocupação até mesmo para o Grupo City. A ESPN apurou que o parceiro, que o Grupo City, não enxergava com bons olhos esse desgaste de relacionamento entre torcida, time e imprensa logo no início do projeto. Não havia uma pressão para que Renato Paiva entregasse o cargo,
Mas, ciente de todos esses bastidores, o português preferiu deixar o comando e encerrar a passagem pelo futebol brasileiro. No Bahia foram 51 partidas, 20 triunfos, 15 empates, 16 derrotas, um aproveitamento de 49%. Ele deixa o tricolor na 16ª posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, um ponto acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento no Brasileirão. E também, diga-se de passagem, ele está deixando o Bahia a 1 ponto da zona de rebaixamento porque, graças a Deus, o Santos fez o favor de não vencer os seus jogos e conseguiu manter o Bahia ainda fora da zona de rebaixamento. Mas a passagem de Renato Paiva pelo Bahia é uma passagem que deve ser esquecida. Pífia, fraca, repito, não tem nada para poder a gente tirar de lições positivas. Nada. Tem não. Não tem. Tem não. Sinceramente, a relação de Renato Paiva com a torcida do Bahia era uma relação ruim, muito ruim. Ele chegava nas entrevistas e dizia, os adeptos vieram, compareceram, tudo balela, tudo conversa fiada, porque depois, na mesma hora que ele dizia isso, ele chegava e dizia que nenhum dos que estavam vaiando ele conhecia nada de futebol além dele. Nada de futebol além dele. Quem é ele para falar isso? Ele é o que? Ele é Deus? Ele é o melhor treinador do mundo? Nem Guardiola. Eu nunca ouvi Guardiola falar isso. Guardiola, que na minha opinião é o melhor treinador do mundo. O próprio Mourinho, quando discutia, ele discutia com a imprensa, batia a boca com a imprensa, mas chegar em entrevista e chamar praticamente o torcedor de burro, nem Mourinho nunca vi falar um negócio desse, mas é um treinador problemático. Mas sabe o que é? Mourinho é problemático, mas é campeão da Champions. Entende? É campeão das... Mourinho ganhou a Champions com o Porto. Eu vi em Portugal. Mourinho foi campeão da Liga Europa, o que antes era Taça UEFA. Muita gente não sabe, né? Em 2003, a Liga Europa se chamava Taça UEFA. O Futebol Clube do Porto foi campeão da Taça UEFA. No ano seguinte, em 2004, ano do Europeu de Futebol, Mourinho foi campeão de novo da Europa, dessa vez com a Champions, né? Então, um cara desse pode arrotar. Um cara desse... Se o Renato Paiva tivesse o currículo do Mourinho, eu duvido o Baraúna bater boca com ele. Duvido. Entende? Não ia bater. Se Renato Paiva tivesse um currículo... Renato Paiva foi campeão da Sul-Americana, perfeito, mas fora isso... Pegou um time pronto já, né? Um time arrumado. Não foi algo que ele criou, né? Ele pegou um time arrumadinho, um time já todo prontinho, onde ele só precisou fazer alguns ajustes, e diga-se de passagem, esse time foi campeão, porque ele tem os méritos dele, mas um time que tomava muitos gols, um time que era muito aberto, mas, né, a gente sabe dos problemas. Inclusive, como é o nome dele? Que alertou sobre Renato Paiva, que eu esqueci agora, ele fez um vídeo perfeito no YouTube. Não sei se você chegou a assistir, Ned. Gente, vocês que estão no chat aí, me lembrem, aquele cara do YouTube que fez um vídeo perfeito falando sobre Renato Paiva, que Renato Paiva... Olha, Nerd, eu não sei se você assistiu. Tudo que aconteceu com o Bahia de Renato Paiva, esse cara falou. O cara antecipou. Velho, ele antecipou. E ele foi muito criticado. Foi duramente criticado. Mas aí é que está, Tom. Foi criticado porque uma parte da torcida do Bahia estava cega, porque foi um treinador que veio do Grupo City. A gente estava acreditando em tudo. Se o Grupo City contratasse Tom Bahia, a gente ia dizer que estava bom. O melhor treinador do mundo, das galáxias. Ia dizer que estava bom. Por quê, velho? Porque a gente confiava no projeto. Mas o projeto não acabou. Olha só, o projeto é para confiar ainda, gente. Calma. Agora, não precisava ser um ano tão ruim, né? O Bahia hoje era para estar ali, ó, sabe? 11ª, 12ª, 10ª. Assim, na pior das hipóteses, era para estar ali na zona da marola, entre os 10, entre os 11, sem estar preocupado com o risco de rebaixamento, gente. Vamos lá no 13º, que fosse. Sem estar preocupado. Ô, Tom, hoje, se não me engano, o Goiás tem 4 pontos na frente do Bahia, pô. 4. O Cuiabá tá em 10º, gente. O Cuiabá tá em 10º lugar, porra, com 28 pontos, velho. Renato Paiva somou 22 pontos em 22 jogos. Entende? É muito. 5 triunfos, não é vitória? 5 triunfos, pô, no campeonato inteiro. No campeonato inteiro. 20 triunfos no ano, cara. No ano. Rapaz, isso é muito pouco, bicho. Levando em consideração que o cara foi campeão estadual. Agora, ser campeão estadual não quer dizer nada, porque
O Bahia ele já é o maior campeão do estado sem o Grupo City, não é? Não é que o Grupo City chegou e o Bahia ganhou o primeiro estadual. Não, o Bahia tem 50 estaduais. Gente, aí vamos para a Copa do Nordeste. Ele foi campeão baiano. E na Copa do Nordeste, que era um nível um pouco acima do Campeonato Baiano. Eu não digo que o Bahia não conseguiu passar nem para a segunda fase. Ô, pessoal, na Copa do Nordeste, tirando o Bahia, só tinha o Fortaleza de clube de Série A, pô. O Ceará, Série B. Sport, Série B. O resto... Bicho, o Bahia conseguiu ficar atrás do Santa Cruz, cara. Foi a pior campanha do Bahia da história. Você sabe disso? Foi a pior campanha do Bahia da história na Copa do Nordeste. Foi essa com o Renato Paiva. Eu fiz esse levantamento. Ali já estava o aviso. Só não viu quem não queria. Vocês. Porra, quanto tempo eu venho batendo de Renato Paiva aqui, rapaz? Seu cretino. Há quanto tempo eu venho batendo de Renato Paiva aqui, rapaz? Desde essa história da Copa do Nordeste que eu já venho batendo nele.